nome é Julia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de entrevistar o professor e maestro Getro Meira de Oliveira. Maestro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer, Júlia. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida, da formação profissional aqui do professor Getro. E eu queria começar perguntando um pouquinho ali das suas origens, onde o senhor nasceu, quem foram seus pais? Olha, Júlia, eu sou filho de pastor, né? Então, assim, a gente é meio que eremita, né? Meu pai era pastor na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, quando eu nasci. Eu fui o único dos quatro filhos que nasceu fora da Bahia. Os outros dois irmãos e minha irmã nasceram na Bahia. E com 1 ano e 5 meses, quando eu tinha 1 ano e 5 meses, meu pai foi transferido, perdão, para Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Muito bem. Então, o senhor já disse que nasceu em uma família adventista, né? Teve Sim. algum momento, assim, na sua infância, ou coisas que te ajudaram a também seguir esse caminho? E quando que o senhor foi batizado? Com quantos anos? Vamos começar de trás para frente aí. Eu fui batizado com 10 anos de idade pelo meu pai. Na época, meu pai era pastor do distrito de Madureira, no Rio de Janeiro. E a influência maior que eu tive para seguir com música, e especialmente com música na igreja, vem da própria família, né? Principalmente nessa época que meu pai foi pastor de Madureira, meus irmãos são muito mais velhos do que eu, né? Eu estava ali entre 6 e 10 anos de idade, né? Ah, Meus dois irmãos e minha irmã eram extremamente envolvidos com música na igreja, né? Meu irmão mais velho tinha um grupo vocal misto, né? Meu segundo irmão tinha um grupo feminino, minha irmã tinha um grupo vocal misto de adolescentes e jovenzinhos, né? E os três grupos se juntavam para fazer programas e também formavam um coral. E nossa casa, principalmente aos finais de semana, era assim a sede de todos esses grupos para ensaio, né? Então, sexta à noite, sábado à tarde, domingo, em vários horários tinha muitos ensaios. Então, eu cresci ali vamos dizer assim, a primeira fase infantil, ouvindo muita música de igreja dentro de casa. Minha iniciaçãozinha de música foi com meu irmão mais velho, que é pianista. Ele me deu as primeiras aulas, mas não deu muito certo, que esse negócio de irmão, né? Aí logo conseguiram uma outra professora para mim e assim prosseguiu. Interessante. Então, o senhor já, desde a infância, tinha essa influência musical. O senhor já pensava em trabalhar nessa área? Depois, a sua formação, como que foi? Não, não pensava mesmo, viu, Júlia? Eu tinha outros planos de vida. Eu queria outras coisas, né? E depois de um tempo, eu prestei vestibular. Meu pai adoeceu, né? Ele teve um AVC e tal. Eu fiquei com ele, já era aposentado nesse momento. Eu fiquei com eles e eu voltei a estudar música. Eu terminei o ensino médio, e estava me preparando para prestar vestibular, e nisso eu voltei a estudar música. Isso lá no Espírito Santo, né? Inicialmente em Guarapari. Havia chegado ali um novo ministro de música para a Igreja Batista, que tinha terminado o mestrado nos Estados Unidos, e depois ele não continuou em Guarapari, atuou só em Vitória. Eu ia de Guarapari para Vitória semanalmente e tinha aulas assim de 3, 4 horas com ele. E esse professor, o nome dele é Luiz Miguel Nunes Castilho, foi quem realmente me influenciou muito para pensar, considerar em seguir uma carreira de música, né? Nessa ocasião eu já estava aí com 18 para 19 anos de idade. Muito bem. Então, onde que o senhor se formou? Em que ano? Sob a influência desse professor, então, né, eu comecei a pensar em fazer música e surgiu a oportunidade para os Estados Unidos, né? Eu já havia estudado nos Estados Unidos, eu terminei o ensino médio nos Estados Unidos,
Boa parte da família, especialmente do meu pai, na época, havia imigrado para os Estados Unidos, né? Eu já tinha um irmão e uma irmã que moravam nos Estados Unidos, que são americanos, né? E minha irmã, em particular, estava trabalhando na Andrews já. Ela é psicóloga e houve a oportunidade de eu ir morar com ela e fazer a graduação de música, o bacharelado de música na Andrews. E eu me formei em 1990, Que legal. faz um tempinho. Professor, então quando que foi a sua primeira atividade profissional nessa área e onde foi? Profissional, assim, tem várias vertentes do que você está perguntando, né? Imediatamente, uns 4 meses depois que eu estava estudando na Andrews, surgiu a oportunidade de assumir um coro de igreja, de uma igreja presbiteriana. Eu estava tendo uma aula de canto com o professor e o telefone dele tocou. Na época não tinha celular, era do telefone mesmo, né? E era o pastor dessa igreja procurando alguém desesperado, né? E o professor tampou o fone, né? E virou para mim e falou assim: Olha, tem uma oportunidade de trabalho para você. Mas eu falei assim: Mas eu nunca fiz isso. Ele falou: Mas você está precisando de dinheiro. Então, esse foi meu primeiro emprego remunerado na área de música. Foi numa igreja presbiteriana, ali próximo de uma cidade próximo da Andrews, né? E foi uma grande escola, porque trabalhando ali eu comecei a me apaixonar pela regência, que é a minha principal e primeira atividade profissional na música, né? Então, essa foi minha primeira experiência profissional. Certo. Então o senhor trabalhou um tempo ali nos Estados Unidos. Depois, quando que o Enquanto eu senhor... estudava, enquanto eu Ah, tá. estudava, né? Eu terminei a graduação em 90, como eu falei. Eu fiz um estágio remunerado de um ano. Então, entre 90 e 91, eu me formei em agosto de 90, né? Nesse período de um ano cronológico, entre agosto de 91, de 90 e agosto de 91, eu fiz um estágio remunerado e aí voltei a estudar aí no mestrado. Aí nesse espaço, quando eu comecei a voltar a estudar, né, entrei na pós-graduação, surgiu o chamado para trabalhar no NASP. Foi aí. E aí eu interrompi os estudos e em fevereiro de 1992 eu cheguei aqui no então conhecido como Novo IAE. Interessante. É. Professor, quem já estava atuando nessa área musical nesta data? Quem foram seus colegas? E assim, comparação com hoje era muito diferente? Já existia escola de artes, orquestras, ou isso ainda teria que ser estruturado? Tudo tinha que ser estruturado, né? Quando eu cheguei aqui em 92, tinha apenas uma professora que era também obreira fixa aqui, né? Que era a professora Silvia de Araújo. Hoje Silvia de Araújo Carvalho, né? Já depois de muitos anos casada. Filha do professor Dario de Araújo, muito conhecido, que ele trabalhou muito na edição do Cantai ao Senhor, do Inário, Cantai ao Senhor, né? E éramos nós dois, o departamento de música, né? É, Naquele momento formou-se um pequeno núcleo, né? Não havia, vamos dizer assim, orquestra, parte instrumental, não existia nada, né? Havia algum tipo de coro de alunos, se eu não estou com a memória falhando, era um aluno de teologia que dirigia na época um coro, né? E com a minha chegada nós formamos o primeiro coro apenas de alunos universitários. Em 92 foi o primeiro ano que nós tivemos turmas de pedagogia aqui no campus Engenheiro Coelho, e com isso muitas mulheres, né? Porque a gente só tinha teologia, na época praticamente só homens, né? E aí formamos o coral universitário do, do IAE Campus Arthur Nogueira, depois Engenheiro Coelho, depois Central, várias nomenclaturas foram usadas, né? E eu comecei a dirigir esse coral. Foi uma das primeiras atividades que eu tive aqui foi formar esse coral. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui, antes de qualquer atividade muito profunda,
houve a inauguração do centro de comunicação, né, do prédio que abriga a biblioteca, né, ah, que é um dos prédios principais dentro do campus aqui de Engenheiro Coelho. E eu formei um coro masculino para cantar nesse evento de inauguração. Foi assim, um ensaio com a rapaziada e cantamos uma música, né? 92 estamos falando, né? No segundo semestre de 92 foi formada a Escola de Artes, tá? E aí eu me tornei o primeiro diretor da Escola de Artes, né? Com esse nome, né? Onde ela se Ah, localizava na época? na casa sede da fazenda. Nós temos, se você quiser visualizar, onde tem a capelinha, a famosa capelinha, e ali havia o flamboyant original. Ele, Uhum. infelizmente, creio que houve um problema, apodreceu e teve que ser retirado, né, porque caíram vários galhos ali. Então, aquela casa, inicialmente, era uma espécie de centro de tudo do campus, né? Estava funcionando as aulas de música, o ensaio do coral universitário era lá, a gente também criou o coral jovem, né, que seria um coral do ensino médio, de alunos só do ensino médio. Além das aulas de música, das atividades musicais, a telefonista do colégio era lá, né? Na época havia um PABX, não sei se você sabe o que é um PABX, né? É uma central para recebia, né? E aí tinha ramais, né? Não haviam linhas telefônicas diretas, eram ramais. Funcionava ainda um dentista, tinha uma sala com uma cadeira de dentista que vinha uma vez por semana. Tinha uma cabeleireira que fazia trabalho para os alunos e funcionários, cortava cabelo, o que precisasse. E ainda tinha uma sala que era do diaconato da igreja, então tinha todo o material de ceia, era tudo ali. Então era uma espécie de centro, não comercial, né, mas um centro de departamentos, né? E rapidamente a escola de artes foi crescendo, né? Nas atividades. Silvia e eu lecionávamos piano, eu lecionava canto, começamos a ter aulas de teoria e percepção musical, musicalização infantil. Logo começaram a vir do campus São Paulo dois professores da área de sopros, um professor de metais, o professor Carlos Santana, e um professor da área de madeiras, o professor Derosdete Serafim Ferreira. E com isso foi assim exponencialmente aumentando, e nós tivemos que solicitar que esses outros departamentos saíssem da casa para que ela ficasse apenas com a escola de artes, com a área de música. E naquele segundo semestre de 92, nós tivemos o início do primeiro grupo instrumental oficial do NASP Engenheiro Coelho, que foi a banda sinfônica criada por mim. Eram poucas pessoas, um trompete, uma flauta doce, um saxofone, alguma coisa assim. Eu tenho até foto disso em algum lugar. E começou ali o primeiro grupo instrumental do NASP. Certo. E na questão de instrumentos, como que era no início? Vocês tiveram que ir adquirindo mais instrumentos? Isso foi um desafio para vocês? Sim, quando eu recebi o chamado, fiquei sabendo que eu estava recebendo um chamado para trabalhar aqui no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu comecei uma campanha lá na Andrews, onde eu estava, pedindo doações para o trabalho ser iniciado aqui no Brasil, né? E eu trouxe comigo muitos instrumentos, né? Violinos, violoncelo, viola, flautas, trompetes, clarinetes, oboé, fagote, trombone, e outros materiais, né? Que são usados até hoje na escola de artes. Tá? Certo. Então, esses instrumentos serviram para começar o trabalho de música instrumental aqui no campus Engenheiro Coelho. Que legal. E questão de eventos, vocês promoviam muitos eventos? Vocês tocavam na igreja, que nem tinha igreja ainda, né? Como que era essa parte de eventos? Isso, o que é hoje conhecido como auditório central era onde havia a igreja. A igreja se reunia ali, né?
ah, nós tocávamos, a banda tocava com frequência na igreja. Os corais, obviamente, participavam regularmente dos cultos, né? E eu me lembro de coisas assim pitorescas envolvendo a banda e também o coral universitário, né? Nós ainda a emancipação de Engenheiro Coelho aconteceu justamente em 2002, né? E com isso era muito primitivo, vamos dizer assim, o início da cidade, né? Então nós estávamos muito mais ligados a Arthur Nogueira culturalmente, socialmente, do que a Engenheiro Coelho. Então, nos eventos cívicos de Arthur Nogueira, o NASF participava, os desfiles de 7 de setembro, aniversário da cidade, e eu me lembro algumas ocasiões colocando essa banda, esse começo de banda que nós fizemos, em cima de um caminhão aberto para tocar no desfile. Então, a banda estava sentada no caminhão, né? Na carroceria do caminhão e tocando e o caminhão se deslocando em baixa velocidade. Também fizemos isso com o coral universitário, pelo menos umas 2 vezes, nesses eventos de Engenheiro Coelho. Então, esses foram eventos curiosos. Que Outros legal. eventos, pode falar. Como que o senhor percebeu o impacto da música nas cidades da região, assim? Era algo bem diferente? Era algo muito diferente. Por exemplo, em 1992, nosso primeiro ano de trabalho aqui, né, no final do ano, nós encerramos o ano fazendo um grande musical com o oratório O Messias, de Handel, né, cantado em português, cantando trechos sobre o nascimento de Jesus, principalmente, que é a primeira parte desse oratório, e o trecho final que fala da vida eterna, da glorificação de Jesus sendo coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no Apocalipse, né? E nós fizemos 2 apresentações, uma delas aqui, no campus Engenheiro Coelho, e a segunda apresentação foi na Igreja da Boa Morte, em Limeira, uma igreja católica muito tradicional. E esses foram alguns dos primeiros concertos de música coral sinfônica que aconteceram aqui na região. Eu não posso dizer que é o primeiro, porque eu não tenho certeza absoluta de todos os dados históricos aqui da região, né? Mas eu acredito que certamente, se não foi o primeiro, está entre os primeiros. Aí você pergunta, mas aqui não havia orquestra? Realmente não. Eu peguei emprestado a camerata do campus São Paulo. E foi uma parceria que nós fizemos com o Campus São Paulo e tocamos aqui em Engenheiro Coelho e depois em Limeira. Foram apresentações muito marcantes para um primeiro ano de trabalho. Em termos assim de perspectiva do que eu trouxe para uma visão do que fazer com música, né? Nós temos, especialmente nos colégios adventistas hoje em dia, uma cultura muito forte de produção musical, de produzir um material, seja um CD, um videoclipe, alguma coisa assim. Eu trouxe uma cultura mais voltada ao que acontece de educação musical nos Estados Unidos, em que a ênfase é na execução ao vivo, de fazer as apresentações, fazer concertos, fazer cantatas e assim por diante, né? Mas mesmo assim nós fizemos uma gravação se eu não estou enganado, 1996, com o Coral Universitário, que foi a primeira produção de CD que foi feita nesse campus, um CD que chama-se Pra Sempre. Certo. E o senhor presenciou depois a construção da escola de artes, onde ela é atualmente, e como que isso ajudou ali nas práticas dos instrumentos, né, das aulas? O que aconteceu, Júlia, é que, obviamente, a quantidade de alunos que nós fomos tendo na escola de artes foi tornando inviável continuar na casa sede. Então, nós expandimos, né, o departamento. A casa sede da fazenda se tornou toda ela só escola de artes. A capelinha também se tornou um anexo da escola de artes. Uma das casas ao lado ali da casa sede se tornou também
da Escola de Artes. Depois a segunda casa também. Então, era muita gente, difícil, porque você está trabalhando em diferentes espaços físicos, então, para ter monitores supervisionando o que está acontecendo, nós temos alunos jovens, a questão de segurança, né? Nessas alturas da história, eu não era mais diretor da Escola de Artes. Em final de 98, eu pedi para sair da Escola de Artes porque eu estava já em vias de ir para os Estados Unidos para fazer o doutorado na Universidade de Illinois. Aí, nesse momento, em 99, assume o professor Vandir Scheffer, tá? É, e eu não me recordo o ano exato, Júlia, aqui, quando que a Escola de Artes mudou para o atual lugar. Mas ali, quero dizer, não foi construído para a Escola de Artes. Aquilo já era um prédio existente e ali funcionou por muitos anos a lavanderia do NASP, tá? E também o escritório administrativo. Então, a diretoria ficava ali, a parte de contabilidade, recursos humanos e assim por diante. Então, foi feita uma reforma, uma adaptação do prédio para que recebesse a escola de artes, certamente um lugar muito mais adequado do que era anteriormente a casa sede e seus anexos, né? Mas não posso deixar de acrescentar que ali também não é um lugar apropriado para música, É o mesmo? atual local. E o senhor esteve envolvido na fundação do curso de música? Um pouco, né? Isso já era um projeto que fazia parte, né, do projeto piloto da instituição. Teve um pequeno momento que eu participei de reuniões, mas tecnicamente falando, eu tive pouco envolvimento no início, tá, do curso. Ele começou como um curso de educação artística e não como um curso específico de música, como é hoje, né? O senhor chegou a dar aulas também? Sim, dei aula desde a sua fundação, que foi em 99. A primeira turma do curso de Educação Artística com habilitação em música começou no ano de 99. Então, naquele primeiro semestre eu ainda estava aqui no Brasil. Depois, em agosto, fomos para a Universidade de Illinois. Eu passei 3 anos lá e retornei em 2002. E voltei, naturalmente, para lecionar no curso de música. Era uma licenciatura, então, de Educação Artística com habilitação em música, com duração de 3 anos. E uma das principais, vamos dizer assim, reivindicações que eu fiz, né, um lobby do qual eu participei ativamente foi para, primeiro, que fosse um curso de licenciatura em música e não mais educação artística. Tá? Dois, que deixasse de ser apenas 3 anos e passasse para ser 4 anos. Aí sim, nessa fase, eu tive muito envolvimento na estruturação do curso, das disciplinas, da carga horária das disciplinas, da criação e eliminação de disciplinas e assim por diante. Certo. Com relação aos encontros de músicos aqui, é um evento muito marcante, né? Qual a sua participação também nesses encontros? O senhor se lembra do primeiro? O primeiro foi em 1995, em janeiro de 95. Eu estava de lua de mel, recém-casado. Então eu voltei, mas não tive participação ativa, né? Voltei a assistir alguns programas, mas eu estava em lua de mel ainda, né? Então não participei. E o Encontro de Música, como você falou, se tornou um momento, vamos dizer assim, marcante no calendário, não só do NASF, mas da própria Igreja Adventista, né? Nós passamos de, não sei, 30 encontros ou mais, né? E lecionei muitas oficinas, né, em muitos encontros de música, de todo tipo, desde regência, que é a minha área principal, Ministério da Música, Filosofia de Música, palestras, outras, fiz a orquestra algumas vezes, fiz o coral também algumas vezes do encontro, essas foram minhas participações.
Certo. Ao longo dos anos, o NASP aqui, principalmente o Campus Engenheiro Coelho, acabou se tornando, assim, uma grande influência, não só para música, mas nas igrejas também se tocam, se cantam muitas músicas aqui do NASP Engenheiro Coelho, e até chegar a esse ponto, né, qual que o senhor vê que foram os marcos, assim, de desenvolvimento da música no NASP? Olha, é a expansão natural que foi acontecendo com a instituição, né? Então você pensa bem, em 1992, fevereiro daquele ano, quando eu cheguei, tinha só uma professora de música, que era a Silvia de Araújo, né? Com a minha chegada, éramos dois. E assim foi crescendo, né? Se eu não estou enganado, em 94, a Ellen Stencil voltou com o esposo da Inglaterra, aí nos tornamos três professores de período integral, né? E assim foi agregando, aumentando o número de professores. Então, mais pessoas trabalhando com música significa que tem mais trabalho e a própria instituição foi crescendo no seu número de funcionários e alunos em todo. Quando eu cheguei aqui em 92, eu não posso precisar o número exato de pessoas que estavam aqui, mas a impressão que dava é que eu conhecia todo mundo por nome. Todos os funcionários, todos os professores sabiam quem eles eram, e a maioria dos alunos, pelo menos do ensino superior, né? Nós tínhamos só dois cursos naquele momento de teologia e de pedagogia. Então era fácil. Então, ao longo de, se eu não me engano, são 40 anos, né, que estão sendo Isso. comemorados, mas vamos dizer, de atividade mais presencial desde 91, né, quando, se eu não me engano, quando o curso de teologia veio para cá, 90, 91, que começou de fato a ter faculdade aqui, né, no campus Engenheiro Coelho. Então nós estamos falando aí de 32, 33 anos de atividade, né? Então, ao longo desse tempo, eu me recordo especificamente porque, comparando com aquele ano de 92, aquele início, quando eu tinha a impressão de conhecer todo mundo. Nos últimos anos que eu trabalhei aqui no NASP, algumas vezes eu dava carona para alguém, subindo ou descendo da portaria do NASP até a parte central do campus, ou vice-versa, e a pessoa não sabia necessariamente quem eu era, né? E olha que eu sou músico, eu estava ali com a orquestra, com coro na igreja, com certa frequência, então muitos simplesmente não sabem quem são os professores. Eu mesmo deixei de saber quem eram os professores. Muitas vezes eu ficava na dúvida: será que essa pessoa é professor, é funcionário ou não, e vice-versa. Então, há um crescimento natural, né? A quantidade de cursos, a quantidade de alunos, a quantidade de funcionários, a quantidade de professores. Então, o crescimento foi natural. Naturalmente, também tem, como eu falei, dentro da cultura adventista brasileira, especialmente dos colégios internos, a ideia de produção musical, tá? A ideia de produção musical é você criar produtos que sejam, obviamente, consumidos, né? Então, a composição de músicas, a gravação de CDs, e essas músicas acabam sendo reproduzidas nas igrejas locais. Isso é um processo muito, vamos dizer assim, direto, né? Tem uma influência. As pessoas querem o mesmo que os colégios internos têm. Certo. E aqui no NASP Engenheiro Coelho, os alunos têm uma grande oportunidade de participar de um coral ou de aprender um instrumento. E, na sua opinião, qual é a importância, assim, da educação musical na vida dos alunos? Olha, não é uma questão de opinião, é o que a ciência diz, né? A música trabalha áreas do cérebro que só se desenvolvem através do estudo musical. A música também é capaz de fazer uma integração entre diferentes áreas do cérebro. Então, por exemplo, a neurociência, a neuropsicologia, né, elas mostram de maneira muito clara esse benefício da música, né, ao longo de anos. Sem contar que nós temos benefícios, vamos dizer assim, mais pragmáticos. Por exemplo, uma pessoa que está estudando, um jovem, né, um adolescente está estudando música, está ocupando seu tempo com algo
útil, principalmente se está estudando música para participar também de um grupo musical. Então, ocupa o tempo que poderia ser ocupado com outras coisas não produtivas, né? Vamos dizer assim. É uma eliminação do ócio. E mesmo para pessoas adultas, que, por exemplo, a música na vida do adulto não é pensando mais em um desenvolvimento artístico ou profissional, né? Então, é uma terapia ocupacional. É muito bacana ver essa atividade, o envolvimento, a utilidade disso. E como eu falei, a ênfase na atividade em grupo, para você participar de um grupo musical. Ou seja, talvez as aulas em grupo também de música, isso acontece, né? Eu, por exemplo, hoje dou aulas de técnica vocal em grupo e é muito bacana, há uma interação entre as pessoas, né? Então existe um lado social da música também. Se você perguntar na experiência do aluno do NASP que participa de corais, ele ou ela vai dizer de maneira muito clara, com diferentes palavras, a importância social de participar de um grupo musical. Então tem todos esses benefícios: desenvolvimento cognitivo, neurológico, desenvolvimento social, além da sensibilidade estética, que é um dom de Deus. Somente o ser humano tem essa percepção daquilo que é bonito, tem essa sensibilidade. Então, nós temos uma responsabilidade com Deus de desenvolver, aperfeiçoar essa sensibilidade estética que somente o ser humano tem. Animais não têm isso. Somente nós fomos dotados por Deus com essa capacidade de olhar para um pôr do sol e achar aquilo assim incrivelmente lindo. Um cachorro, por mais inteligente que seja, não para e fica contemplando o pôr do sol, né? E nenhum outro animal faz arte como nós fazemos também. Interessante. Professora, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Quantos anos o senhor trabalhou aqui no NASP Engenheiro Coelho e o que o NASP representou para o senhor? Olha, eu trabalhei 31 anos no NASP, né? E representou muitas coisas, né? Eu cheguei muito jovem aqui, eu tinha 24 anos de idade quando eu cheguei nesse campus para trabalhar, com pouca experiência, né? Muitas ideias, pouca experiência, muitos sonhos, muitas energias. Ah, e eu desenvolvi muito como pessoa. Aqui eu encontrei minha esposa, por exemplo, né? Casei rapidamente em 94, né? 2 anos depois que eu estava aqui. Tive minha filha também. O NASP, em termos pessoais, me deu um apoio muito forte, financeiro, para eu cursar o mestrado nos Estados Unidos. Eu ia em férias, períodos de férias, né? Fui 4 férias para os Estados Unidos, o NASP financiou isso. Depois, quando eu fui para a Universidade de Illinois fazer o doutorado, a mesma coisa, o NASP me deu um apoio financeiro para fazer o doutorado. E eu penso assim, que eu espero, né, que tenha feito o meu melhor, pelo menos foi essa a minha intenção, e que alguma coisa de boa tenha ficado por aí durante esses anos. Certeza. Então, eu queria muito agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite, por ter participado, e desejo que Deus continue abençoando o senhor e a sua família nas suas atividades. Obrigado, Júlia. Foi um prazer.